Janaína Pascoal, do PSL. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os parlamentares presentes, os funcionários da casa. Nós temos muitos visitantes hoje. Todos os visitantes sejam bem-vindos, as pessoas que nos acompanham pela Rede Alesp. Bom, o fim de semana, o feriado, né? Um feriado importante, a proclamação da República, foi bastante conturbado, porque uma vez mais o presidente do Supremo Tribunal Federal exorbita das suas funções. É muito importante deixar bem claro que ninguém tem nada contra a pessoa do presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é nenhum problema pessoal, nenhuma implicância. É uma questão institucional que o país está vivendo e diante da qual é impossível calar. O presidente do Supremo Tribunal Federal vem numa atuação crescente de invasão, né, da privacidade das pessoas, da intimidade das pessoas, de desrespeito às liberdades individuais, sob o argumento que está a assim proceder justamente para preservar estas mesmas liberdades. O presidente do Supremo Tribunal Federal insiste, né, numa máxima de que o Supremo Tribunal Federal é a autoridade judiciária máxima da nação, e porém, o fato de ser essa autoridade máxima, judiciária máxima da nação, não confere a esta Corte Suprema o direito de desrespeitar toda a legislação vigente. Muito pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal há de dar o exemplo. E não é isso que nós estamos vendo. Como se não bastasse, o presidente do Supremo Tribunal Federal insiste em dizer que a Corte está sob ataque. A Corte não está sob ataque. As pessoas que estão corretamente criticando as decisões e a atuação do presidente do Supremo Tribunal Federal, na verdade, querem preservar esta Corte. Ninguém está querendo atacar o Supremo Tribunal Federal como instituição, muito pelo contrário. O problema é que o presidente do Supremo Tribunal Federal não consegue entender que o fato de ser presidente do Supremo Tribunal Federal não lhe dá direitos absolutos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, como todos sabem, já disse aqui várias vezes, instaurou um inquérito sigiloso, sem objeto definido, e esse inquérito vai sendo moldado, remodelado, conforme as necessidades. Paralelamente a isso, o presidente do Supremo Tribunal Federal vem proferindo decisões no bojo de um recurso extraordinário, interposto pelo Ministério Público Federal, relativamente a um processo movido em face de um casal que levantou uma questão envolvendo a Receita. E o presidente do Supremo aproveitou esse recurso extraordinário, primeiro para suspender todas as investigações com fulcro e informações do COAF. Depois, isso aconteceu neste feriado, neste final de semana, para determinar ao antigo COAF e à Receita Federal o envio de relatórios referentes a 600 mil pessoas físicas e jurídicas. O proceder do ministro, além de não ter amparo legal, é inconsistente, incoerente intrinsecamente. Porque se ele alega ilegalidades por parte dos vários investigadores, tanto que suspendeu todas as apurações, por terem tido acesso a informações do COAF, como é que pode ele próprio obrigar o COAF e a Receita a enviar cópias dos vários relatórios existentes nestas instituições? Quer dizer, então, que o presidente do Supremo Tribunal Federal não quer que nenhuma autoridade tenha acesso a informações, ainda que relacionadas a investigações objetivas, mas ele próprio quer ter acesso de maneira generalizada, coletivizada, a todas as informações existentes relativamente a quaisquer cidadãos e empresas? Qual é a justificativa que tem nisso?
Mas não parou por aí. O Procurador-Geral da República se manifestou solicitando a revogação dessa determinação. O que fez o presidente do Supremo Tribunal Federal? Disse não só que não revogaria, insistindo na tese, vou fechar, senhor presidente, de que o Supremo é a autoridade máxima, como se isso lhe conferisse poder absoluto, e foi além. Determinou que o Procurador-Geral da República encaminhasse os nomes dos procuradores que eventualmente tenham tido acesso a quaisquer daqueles relatórios. Então, um recurso extraordinário, que não tinha nada a ver com o COAF, repentinamente se transformou num inquérito contra procuradores da República, sendo sabido e consabido que procuradores da República não têm foro no Supremo Tribunal Federal. Então, a pergunta que se faz é, será que o Supremo Tribunal Federal se transformou, né, de autoridade máxima para resguardar garantias em autoridade máxima para investigar, acusar e punir todo e qualquer cidadão que esteja no território nacional? Porque a sensação que se tem do proceder do ministro é essa. Por isso eu insisto que já passou da hora do Senado Federal fazer alguma coisa a respeito. Não é nada pessoal com relação ao presidente do Supremo, a questão é institucional para preservar o próprio Supremo. Muito obrigada, senhor presidente. E no YouTube, com a palavra a deputada Janaína Pascoal, obrigada, do PSL. senhor presidente. Eu queria fazer alguns comentários sobre a reforma da Previdência. Eu já li tanto a PEC que foi encaminhada para essa casa, quanto o projeto de lei complementar. Li 2 vezes cada um, porque são muitas pequenas regrinhas. O pessoal do gabinete fez um quadro comparativo entre a reforma que veio para cá, a reforma no âmbito federal e as regras vigentes. Fez também um quadro comparativo das regras de transição. Eu até passei para alguns colegas de bancada. Quem quiser, qualquer colega que queira, os quadros estão à disposição. Vou publicar no site também. A reforma, ela segue bastante o padrão da federal, muito embora no âmbito federal seja adotada uma alíquota progressiva, que varia de 7,5% a 22%, a depender dos recebimentos dos funcionários. No caso da reforma estadual, se elevam os 11% atuais para 14%. É uma alíquota única. Hoje eu apresentei uma emenda propondo que aqueles funcionários que recebam menos de 3 salários mínimos do Estado de São Paulo sigam pagando os 11%. Porque eu recebi uma série de e-mails de funcionários da Secretaria da Educação e de funcionários da Secretaria de Assuntos Penitenciários que recebem valores muito próximos de 1 salário mínimo. E essa mudança de alíquota para estas pessoas faz uma diferença significativa. Essas pessoas enviaram cópia dos olerites. Então, eu já apresentei uma emenda diminuindo, na verdade não é diminuindo, mantendo a alíquota de 11% para esses funcionários que recebem menos de 3 salários mínimos do Estado de São Paulo. Na justificativa, nós estamos mostrando que na reforma federal existe uma progressividade que pode ter uma alíquota na casa de 7,5%. Então, os 11% já seriam superiores ao que acontece na esfera federal. Então, esse é um ponto. Uma outra questão, algumas professoras entraram em contato, parentes de professoras, porque essas professoras estão agoniadas por já terem os requisitos para se aposentarem neste momento preenchidos e não saberem se devem requerer aposentadoria desde logo ou deixar para depois da eventual aprovação da reforma aqui nesta casa. Eu fiz uma leitura, pedi para a minha assessoria também fazer. A nossa interpretação é de que não existe risco das pessoas que já preenchem os requisitos na data de hoje terem quaisquer problemas para requererem a sua aposentadoria depois da reforma aprovada. De todo modo, fizemos uma reunião, eu solicitei alguns esclarecimentos ao líder do governo, com relação a um outro projeto que está em trâmite na casa. Veio um representante da Procuradoria-Geral de Estado aqui na casa, se eu não me engano, sexta passada. Eu aproveitei para sanar esta dúvida e o procurador
foi assim muito contundente ao dizer que a nossa interpretação está correta. Essas professoras ou quaisquer outros funcionários que tenham preenchido os requisitos para obterem a sua aposentadoria na data de hoje, têm esse direito assegurado. Daí a minha divergência, capitão, com relação a essa ideia de que existe afronta aos direitos adquiridos. Para não ter dúvidas, eu vou ler o dispositivo, eu acho importante, tá? Eu vou ler o dispositivo, artigo 26 do projeto de lei complementar que será votado por esta Casa. Diz o artigo 26: a concessão de aposentadoria ao servidor público estadual, titular de cargo efetivo e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção destes benefícios até a data de entrada em vigor desta lei complementar, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. O texto parece muito claro. O procurador confirmou. Na semana que vem eu estarei com um técnico da área do governo que lida com essa matéria, doutor Luiz Fernando, que, segundo o deputado Carlão Pignatari, é o maior conhecedor da matéria no estado de São Paulo. Vou insistir que talvez seja até o caso de ter um pronunciamento do Poder Executivo garantindo o que já está escrito aqui claramente na lei. E não teria lógica que fosse diferente, porque senão aconteceria o que o colega acabou de dizer, uma correria para que várias pessoas que desejam continuar trabalhando se aposentassem de maneira, vamos dizer assim, antecipada. Estas professoras que me procuraram, inclusive, foram categóricas ao dizer que desejam continuar dando aula, mas que não gostariam de perder os seus direitos adquiridos. Este dispositivo, salvo o melhor juízo, garante a essas professoras e a todos os outros funcionários a preservação destes mesmos direitos. Durante o final de semana, eu recebi muitas mensagens, muitos manifestos, em especial da Polícia Civil. Chamou minha atenção algumas postagens dizendo que o policial civil agora, para se aposentar, teria que trabalhar até os 70 anos de idade ou mais. Eu até cheguei a responder algum desses WhatsApps, né? Eu recebi vários, e perguntando de onde essas pessoas estão tirando essa conclusão. Porque a reforma que está sendo feita, ela preserva algumas categorias. A categoria dos professores tem uma idade diferenciada para a aposentadoria. As categorias que são expostas a algum tipo de substância nociva, também tem uma idade diferenciada. E a Polícia Civil, pelo menos nos textos que nós recebemos, é a categoria que se aposentará na menor idade, se nós olharmos para a proposta. Então, aqueles policiais que entram, né, que vão ingressar ainda no sistema, eles se aposentarão com 55 anos de idade. E nas regras de transição, a idade é ainda inferior. Então, eu queria entender como é que foi trilhado esse raciocínio dos 70 anos. Porque o que se prevê nos projetos que forem encaminhados nesta Casa para a Polícia Civil e para os próprios funcionários do sistema penitenciário são 55 anos, que é a menor idade se nós fizermos uma comparação entre as categorias. Eu estou pontuando isso apenas para que nós possamos debater com fulcro no que está escrito, né? Para que não nos percamos, né, em cima vamos dizer assim, de discussões que não têm respaldo no próprio projeto. Só do ponto de vista da técnica legislativa, eu, particularmente, entendo que melhor seria se houvesse as mudanças estruturais na Constituição Estadual e o detalhamento no projeto de lei complementar. Não foi essa a opção do Executivo, né? Uma série de detalhes vem tanto no projeto de lei complementar, como no projeto de emenda à Constituição
do Estado de São Paulo. Foi uma opção de técnica legislativa, não me parece a melhor, mas também não é uma opção, digamos assim, equivocada. Imagino que o Poder Executivo tenha pretendido conferir maior, vamos dizer assim, segurança para os funcionários, na medida em que essas regras todas estarão na Constituição, dificultando que, num futuro próximo, uma nova reforma seja feita de maneira mais rápida ou menos segura, apenas como uma mudança de lei complementar. Não sei se me fiz clara nessa parte, que é uma parte um pouco mais técnica. Ainda tenho o entendimento, né, mas acredito que talvez não haja ainda uma situação social que nos permitisse fazer dessa forma. Se eu pudesse fazer a reforma, eu manteria o regime próprio apenas para os funcionários que já estão. Todos os que ingressarem na carreira, a partir de agora, a meu sentir, deveriam entrar no regime geral. Porque, em certa medida, esta reforma aproxima muito o regime próprio do regime geral. Se aproxima tanto, e vejo isso com bons olhos, por que já não aproveitar para ir acabando aos poucos com esses tantos regimes próprios? Uma magistrada que foi minha aluna enviou um estudo feito quando, do momento da discussão da reforma da cidade de São Paulo, aqui na Câmara de Vereadores, e, lendo esse estudo nesse fim de semana, constatei que nós temos mais de 2.700 regimes próprios, quando consideramos os muitos estados e cidades da federação. Então, eu, particularmente, entendo que deveríamos aproveitar esta oportunidade para criar um sistema para paulatinamente acabar com esses regimes próprios que geram muita confusão, inclusive nos tribunais. Mas não foi não foi essa a escolha feita pelo Poder Executivo. Então, vou fechar aqui, senhor presidente, e nas várias sessões, nesses nossos encontros, vou tentar pegar alguns pontinhos da reforma para que nós possamos discutir aqui. Já tem algumas outras emendas sendo preparadas, tá? E conforme os dias vão passando, eu vou noticiando que emendas são essas. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre deputada.